Oi galera, hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho do que é o direito do consumidor, como ele surgiu e qual a importância dele. Desde agora eu já peço a ajuda de vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Vamos lá. Então gente, vamos lá. O que é o direito do consumidor? O direito do consumidor é um ramo relativamente novo e importante do direito brasileiro, responsável por tratar de casos relacionados ao consumo e responsável por defender os direitos das pessoas físicas ou jurídicas em relação a algum produto ou serviço. Então, o que a gente tem que entender é que o consumidor sempre é o lado mais fraco, porque geralmente as empresas são empresas grandes com toda uma tecnologia e não tem como o consumidor ter paridade de forças com o fornecedor, com a empresa, na maioria dos casos. Né? Segundo a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Podemos remontar o início da defesa do consumidor no Brasil há vários marcos importantes. Seguramente, o mais marcante é a inclusão do tema da Constituição de 1988 e, posteriormente, a edição do Código de Defesa do Consumidor. A década de 1980, conhecida pela recessão econômica e pela redemocratização do país, foi também marcada pelo crescimento do movimento consumerista, o qual almejava incluir o tema da defesa do consumidor nas discussões da Assembleia Nacional Constituinte. Com a Constituição Federal de 1988, consagrou-se as 27 proteções do consumidor como direito fundamental e princípio da ordem econômica, cabendo ao Estado a promoção da defesa do consumidor, na forma da lei. Na década de 80, 90, começou a ser muito necessária alguma proteção para o consumidor, porque vemos nos dias de hoje o quanto o consumidor é lesado na maioria das relações de consumo. Você imagina sem essa proteção que a gente tem hoje, como não era, né? O consumidor não tinha proteção nenhuma. Simplesmente ele ficava à mercê da empresa, que nem sempre presta um bom serviço, infelizmente. É quase que cultural nosso. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Assim, em 11 de setembro de 1990, por meio da Lei 8.078 de 90, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, que assegura o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e estabelece a boa-fé como princípio basilar das relações de consumo. Órgãos públicos e privados de proteção. Foram criados também órgãos públicos e privados de proteção, como repartições, institutos e associações. Congressos, fóruns, simpósios foram organizados para debater o assunto. Nesse assunto, podemos citar um grande aliado do consumidor, que é o PROCON. O PROCON é o órgão do Poder Executivo Municipal ou Estadual, por excelência, destinado à proteção e defesa dos direitos e interesses dos consumidores. É ele que mantém o contato mais direto com os cidadãos e seus pleitos, podendo ser estadual, municipal ou do Distrito Federal. Cumpre-lhe elaborar, coordenar e executar a política estadual ou municipal de defesa do consumidor, além de realizar o atendimento aos consumidores e fiscalizar as relações de consumo no âmbito de sua competência. Então, o PROCON veio para ajudar o consumidor, né? Muitas vezes eles intermediam alguns problemas entre consumidores e as empresas. É um órgão muito importante, é um órgão que veio para ajudar os consumidores. A importância do direito do consumidor.
O direito do consumidor apareceu quando ficou evidente a desigualdade entre consumidores e fornecedores. Foi o que eu já havia dito. Existe uma discrepância muito grande entre um consumidor e uma empresa com toda a parafernália tecnológica, com todo o poder financeiro. Geralmente essa diferença é bem grande, já que é notório que em uma relação consumerista, o lado que mais necessitava de proteção eram os consumidores. Por conta disso, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, que criou normas para proteger os consumidores de parte das empresas e fornecedores de produtos e serviços que praticam abusos. Até hoje isso é bem comum. Inclusive, com o Código de Defesa do Consumidor ativo, as empresas continuam lesando os consumidores. Isso, infelizmente, é bem comum. Hoje, com a internet, o consumidor tem um poderoso meio de formação de opinião. São diversos sites de reclamações onde os consumidores podem falar os seus problemas e insatisfações. Um grande exemplo desses sites é o reclameaqui.com. Inclusive, muitos problemas são resolvidos por lá, pois as empresas muitas vezes resolvem o problema depois das reclamações feitas por esse site. Por quê, né, galera? As empresas precisam zelar por uma reputação e hoje a internet é muito forte. As pessoas, antes de comprarem em algum estabelecimento, elas costumam pesquisar a reputação dessa empresa. Então é muito importante essa empresa zelar por uma boa reputação na internet. As grandes empresas, muitas têm uma reputação péssima. E geralmente quando a empresa tem uma reputação muito ruim na internet ou em qualquer lugar que seja, é complicado. É complicado porque provavelmente você vai ser o próximo a ser lesado. Então a gente tem que usar essas ferramentas para reclamar, para buscar nossos direitos e também para elogiar. Acho importante a gente usar essa ferramenta também para valorizar quem faz um bom trabalho. Se você curtiu nosso conteúdo, curta aqui, compartilhe. Você pode nos seguir nas redes sociais, aqui tá os nossos contatos, tá bom? Um grande abraço.